E aí, já nesse segundo ano de faculdade, eu já estava trabalhando como atriz, né? Tive minha primeira oportunidade, assim, profissional mesmo. Me ligaram por engano, foi para fazer um teste. Caraca, Como assim? A gente tinha um produtor de elenco maravilhoso na época, que era o Rui Brito, muito famoso, porque ele que chamava a gente para todos os comerciais. E o Rui me ligou e falou: Dani, não sei o que, tem um teste para um longa-metragem aqui. Eu falei: Rui, eu sou bailarina, não sou atriz. Ele: liguei errado. Eu falei: deixa eu fazer o teste, só para ver como é que é. Boa. Ele falou: não dá porque você fala inglês? Falei: fluente. Imagina, não falava nada. Mas eu colecionava na época a gente fazia pasta, tipo de papel de carta, com letra de música que saiu nas revistas, eu ficava traduzindo as Guns N' Roses, a Alanis Morissette, eu ficava traduzindo. O meu inglês, ele era limitado àquelas frases de música ali, da letra da música. Maravilha. Eu falei: mas falo fluente. Ele falou: então vem fazer o teste. E aí eu fui, era uma mega produção de um filme inglês, com a protagonista era a Penélope Cruz. E eu estava fazendo teste para ser aluna dela de culinária. Então eu entrei naquele estúdio com aquela equipe gringa gigante. E aquela tipo típico de teste, né? A câmerazinha lá, e fiz o meu portrait. E aí ela fez a mulher me fez uma pergunta enorme, falou um monte de coisa que eu não entendi absolutamente nada do que ela tinha falado. E quando ela terminou de falar, ela ficou esperando a minha resposta. E aí? Aí eu fiquei em silêncio, eu falei: acho que é a minha vez, né? Ela parou de falar. Aí eu falei: I don't remember. Aí fez aquele silêncio, todo mundo, começou todo mundo a rir, falou: é ela, e o cara. Eu falei: eu não sei o que eu falei, mas encaixou e virou uma piada e funcionou, eu ganhei o papel ali. E aí fiz esse filme. Que loucura. Com a Penélope Cruz, que era um personagem até bem bacana no filme, o Woman on Top, que se chamava. Ela rodou aqui parte no Brasil. Era um filme inglês. E aí, logo depois, um amigo ligou, desses que eu conhecia em comercial, e falou: Dani, tá cheio de menina aqui na Globo, na Portaria 4. Tá tendo algum teste aqui, eu não sei o que é, mas a fila tá enorme. Falei: tô indo para aí. E fui. Nossa, aí eu pegava 4 ônibus, né? Onde eu morava para chegar no Projac. Cheguei, final de tarde já, uma das últimas na fila, entrei na fila. Quando chegou a minha vez, quem te chamou? Eu falei: não sei, deixaram um recado que era para eu vir. Ele falou: deixa eu ver teu currículo. Aí veio, lá tinha um filme com a Penélope Cruz. Ele falou: você fez um longa com a Penélope Cruz? Eu falei: fiz. Ele falou: legal, vem aqui fazer o teste, então, daqui a 4 dias. Eu falei: tá. Aí fiz o teste com o Wolf Maia e peguei. Foi minha primeira novela, que foi a Uga Uga. Olha. Caraca, que maneiro. Em 99. Foi essa seleção. Eu já tinha feito figuração em algumas novelas, assim. Sim. Que a minha mãe também sempre botava pilha: vai fazer, não importa, se você ganhar um dinheirinho lá já tá bom. Então eu fazia a figuração. Sim. E aí, quando eu entrei para fazer essa novela, foi meu primeiro contrato. E aí nunca mais eu fiquei lá e nunca mais eu saí, né, dessa profissão. E assim começou. Mas foi totalmente... E como é que foi essa experiência, assim, de você estar na TV e se ver na TV e vendo as pessoas comentarem sobre você? Foi muito interessante, assim, no início, mas eu tinha muita consciência. Minha preocupação era sempre, né, a novela durava, assim, a gente ficava num envolvimento de 8 meses a 1 ano, cada novela, naquela época. E a minha preocupação era sempre, quando aquele trabalho estivesse terminando, que eu já estivesse num outro. Porque eu estava fazendo a faculdade paralelamente, eu ainda estava dançando em companhias de balé, trabalhando em competição, companhia independente. E eu falei: acho que é a hora de eu entrar no teatro. Eu queria muito fazer o teatro. Então, desculpa, até então você não tinha feito teatro? Não né? tinha feito teatro. Caraca, que legal. Tudo assim, musical, porque o balé também trabalha a expressão, né? Você, de uma certa forma, com o balé você aprende a ter essa consciência corporal, consciência de distância, você tem as expressões, só não tem a fala. Então, aquilo ali já tinha me preparado, assim, para palco, para público, de uma certa forma, porque eu fazia balé desde muito pequena, participava de espetáculos e dançava sozinha desde 5, 6 anos de idade, que eu já entrava em palco, né? Então, e os comerciais também já me deixaram à vontade dentro de estúdio e tal. Mas o processo de novela era muito diferente, né? Mas é também um processo longo e que vira um hábito, porque é todo dia, de segunda a sábado, o dia inteiro, você ali no estúdio, aí você vai se adequando àquilo, se acostumando, ficando à vontade. E eu entendia que o mais difícil para mim era cavar o próximo trabalho, e para mim era muito distante.
ir pro Projac. Naquela época a gente não tinha tantas opções de vans e frescão e não sei o quê. Sim. Então eu tinha que pegar 8 ônibus. Eram 4 para ir, 4 para Você voltar. morava onde? Todo dia, de segunda a sábado, em Laranjeiras. Então era um até a E Gávea. ali no Bandeirantes? Da Gávea ali eu pegava até o Barra Shopping, do Barra Shopping até ali a Estrada dos Bandeirantes, aí dali eu pegava uma van E na época que ia devia até ser a só Rua do mato, Projac. basicamente. Hã? E na época devia ser só mata Bandeirantes ali, pelo menos. Por isso que, o ônibus deixava até uma parte da Estrada dos Bandeirantes, lá tinha que pegar aquela van Sim, para entrar até a Rua do Projac e caminhar a Rua do Projac toda até a portaria sim. que eu entrava, né? Então, meus 4 primeiros anos de Projac foram 8 ônibus, de segunda a sábado, todo dia. Então, o meu salário, que era uma miséria, eu gastava inteiro. Né? Você tem o desconto do governo, depois eu já tinha, né, carteira assinada. Aí, o que eu gastava de passagem, praticamente o dinheiro todo ia para passagem. Sim. Mas a minha cabeça era assim, eu tô começando. É, você tá ali. Eu vou ter que daqui conseguir uma hora. Tu tá plantando ali. Tô plantando, né? Vamos ver o que vai dar, né? Se Sim. não for ficar nesse departamento, vou tentar um outro departamento aqui dentro, mas eu vou tentar. Então, minha preocupação era sempre estar apta, né? Com todas as minhas habilidades aptas para uma TV daquele tamanho. Então, eu nunca entrei naquela TV de forma deslumbrada, pensando que agora eu virei artista e não sei o quê. Não, eu olhava aquilo como uma empresa, exatamente. como uma funcionária, assim. Eu tinha realmente essa postura, minha preocupação era chegar. Como é que eu ia fazer? Como é que eu fazia para melhorar? Eu era a primeira a chegar, a última a sair. Me conectava muito, eu entrava no estúdio, eu queria saber como é que foi montada aquela luz, quem é que cuida da roupa, onde é que guardam as roupas aqui dentro do Projac, onde é que fica a comida. Eu queria saber tudo, Sim. como é que funcionava, onde é que editava, e para essa fita ia para onde, e depois como é que eu queria saber o processo todo. Sim. Desde quem escrevia, tanto que nos meus primeiros anos de Globo eu já marcava reunião com os cabeças maiores assim da Globo, marcava reunião para me apresentar. Marcava um café, mas sobre o quê? Eu falava assim, não, eu quero falar sobre a novela, sobre uma coisa, uma situação que eu estou vivendo e tal. Aí marcavam uma reunião. Chegava lá e falei, olha, queria me apresentar, eu sou uma funcionária da empresa, queria saber quem é meu chefe. Então, vim aqui tomar um café, estou fazendo aqui a novela. Para isso, é? Então, eu sempre era recebida assim, nossa, que engraçado. Exatamente, é meio inusitado. Eram reuniões de 15 minutos, coisa rápida, mas que assim eu comecei a construir minhas relações. Né? E sempre com uma postura, tipo, eu fazia isso na minha cabeça, era o que todo mundo deveria se fazer dentro de uma empresa. Você saber quem são as pessoas com quem você trabalha. Como é que é o organograma ali. Como é que aquilo é organizado. Porque para mim ninguém era mais importante do que ninguém. Todo mundo tinha uma função importante, eu tinha a minha e eu tinha que saber falar da empresa que eu trabalho e das pessoas com quem eu trabalho com propriedade. Sim. Então, minha preocupação era essa, assim, mesmo. Então, eu não vivi esse deslumbre do famoso. A gente era uma época que a gente não tinha essa internet, assim, né? Eu recebia cartas. Você dependia ali da plataforma. Ficava respondendo as cartas. Minha mãe me fazia responder, passar limpo com a letra bonita. Que ela falava, a pessoa com carinho te escreveu, foi até o correio, gastou dinheiro. Justo. Você tinha que fazer a letra bonita. Pode ser rápido, e responder tudo. Não tinha uma cartinha que podia chegar que a minha mãe não falava, tem que responder. E era, em média, quantas cartas? Eram bolinhos, assim, que chegavam direto. Assim. A gente jogava as cartas, assim. Na época era muito, né? Você tinha muito essa coisa das cartas.